mercado financeiro americano se destaca como um dos mais complexos e robustos do mundo, reconhecido por sua estabilidade, diversidade e capacidade de inovação. Mas o que realmente o torna tão único? E por que os investidores de todas as partes do globo o consideram um porto seguro, mesmo em momentos de incerteza global? Quais as diferenças? Eu acho que não só o tamanho, é a diversidade de produtos, a pujança econômica, a regulamentação do que tem que ser regulado e inclusive do que não precisa ser regulado para dar dinamismo, a liquidez e, por fim, e eu acho muito relevante, a imensa maior parte relacionada à moeda. Dentro desse cenário, as diferenças culturais e estratégicas entre o investidor americano e o brasileiro chamam a atenção. Enquanto o primeiro adota uma postura disciplinada, focada no longo prazo, o brasileiro enfrenta os desafios de um ambiente econômico frequentemente marcado por instabilidade. Quais pilares institucionais garantem essa segurança e como eles se traduzem em oportunidades reais? Bruno, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer falar contigo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Bruno, a gente fala muito sobre o mercado financeiro dos Estados Unidos e a gente sabe que ele é muito conhecido pelo tamanho, né? Pelo tamanho deste mercado, pela diversidade do mercado americano, mas a gente sabe também que existem ali algumas particularidades deste mercado que acabam diferenciando também de outros ao redor do mundo. Eu queria que você compartilhasse de fato com a gente quais são ali essas diferenças e essas peculiaridades. Bom, é claro que eu tenho uma inclinação em falar bem do mercado americano por ser não só onde eu moro, mas onde 98% da minha operação está concentrada. Mas olhando de forma para dar dados, né, em números, as pessoas gostam de entender, às vezes nessa perspectiva, mais de 60% do mercado de investimento global são tão somente os Estados Unidos. Então isso significa que o resto do mundo inteiro não chega nem perto do que são os Estados Unidos. Aí onde está inserido o Brasil? Dependendo da perspectiva, se você incluir certas classes de ativo ou não, mesmo incluindo tudo, não chega a 1%. Se a gente for considerar na mesma análise que é utilizada nos Estados Unidos, ele está ali em 0,72%. Ou seja, isso mostra o quão grande é, mas você perguntou quais as diferenças. Eu acho que não só o tamanho, é a diversidade de produtos, a pujança econômica, a regulamentação do que tem que ser regulado, inclusive do que não precisa ser regulado para dar dinamismo, a liquidez e, por fim, e eu acho muito relevante, a imensa maior parte relacionada à moeda. Mas é possível também produtos dentro dos Estados Unidos que estão em euros? Certamente, mas a imensa maioria está em dólar. Então, quando você fala, eu estou em moeda forte, produtos de uma diversidade enorme, eu tenho a proteção da legislação quando me convém e a liberdade, por opção própria, de partir para produtos que são mais arrojados. Eu tenho muita liquidez e essa combinação faz com que, se você souber navegar nesse universo, você sempre tem muita coisa prosperando. E eu não quero falar mal, não é falando mal do Brasil, porque por eu ser brasileiro, a gente está gravando majoritariamente para o público que fala português, que vive no Brasil, às vezes ele pode interpretar dizendo, não, mas então está desmerecendo o Brasil. Não, não é isso, é uma análise puramente técnica. O Brasil, hoje, a gente vê como diversas entidades dessa indústria vêm sofrendo com um mercado acionário que vem patinando e com juros altos que diretamente faz com que muito capital migre para produtos que não exigem conhecimento, know-how, nada disso. Comprar um CDB, qualquer um compra. E hoje bater um CDB dá para poucos. Então, esse é o resumo. Você nem me perguntou isso, mas eu acho que é um grande motivador e base dessa história inteira é que se a gente olhar nos últimos pós-guerra, né? Então quase 100 anos,
Foram poucos momentos de juros um pouco mais elevados, mas em geral juros sempre muito baixo, então inevitavelmente, de fato, você tem que procurar alternativas de investimentos. Isso alimenta o processo, não só o mercado financeiro, mas alimenta a economia e o processo econômico como um todo. Nessa comparação ainda, né, sobre mercado brasileiro e mercado americano, no qual você traz para a gente, eu queria entender um pouquinho também da diferença do perfil ali do investidor americano com, né, o investidor brasileiro, principalmente em relação à cultura. Se a gente pensar no futebol, é muito incomum a gente encontrar, independentemente da classe social, um brasileiro que não está familiarizado com jogar bola. Mesmo num colégio privado mais refinado, eu acredito que eles todos joguem bola. Se você vai nas áreas menos privilegiadas, então nem se fala. Ou seja, a gente tem uma cultura muito forte do futebol. E aí quando a gente vai para outras áreas, a gente não tem uma cultura tão forte. Então eu diria que, e antes de eu ir fazer essa comparação, há uma grande parte... a gente vive há anos e anos e décadas com juros altos, com um processo às vezes mais inflacionário ou menos. Então, e até muito pouco tempo atrás, para quem está assistindo e for muito jovem, isso vai soar como uma coisa assim estranha do outro mundo. Mas há relativamente muito pouco tempo atrás, 40 anos, você mal tinha produtos financeiros para comprar. Então, o que a minha avó fazia? Literalmente era ouro, poupança ou comprar apartamento. Porque ou pessoas muito ricas tinham investimentos externos. Mas era uma limitação muito grande. Mas tinham os outros produtos eram tão complicados, tão inacessíveis, para tão poucos, por isso que eu digo que não existia. Então, essa é a realidade do Brasil claro, eu não estou aqui com o calendário, mas eu diria que talvez 35 anos atrás já era isso. A coisa avançou um pouco e aí a gente passou a ter o quê? Você que tem uma conta num banco grande de varejo, você ia lá no seu gerente e ele pegava um paper e falava, eu tenho esse fundo multimercado, isso, aquilo, mas também só os fundos do banco. Quando é que as corretoras disruptaram o mercado e de fato se popularizou produtos financeiros mais diversificados? Não faz nem 10 anos, eu acredito. Bruno está errando, faz 11. Tudo bem, mas a diferença é muito pequena. Ok, aí vamos responder sua pergunta. Mas e os Estados Unidos? O status atual dos Estados Unidos, do Brasil, é o status dos Estados Unidos há décadas e décadas e décadas atrás. Então, isso fez com que, naturalmente, a pessoa da minha faixa etária, dos 40, que cresci vendo a minha avó comprando o quê? Poupança, ouro ou apartamento. Um rapaz americano dos 40 anos, ele cresceu vendo os pais comprarem ações, investindo em outros produtos, às vezes muito mais sofisticados, em fundos hedge, que a regulamentação é diferente daqui, então... as pessoas que mais... Eu tenho colegas americanos que entendem muito de hedge fund, do conceito, né? Professores que dão aula, por exemplo, em Columbia, na NYU e na Penn, que foi onde eu estudei. Mas tem um personagem nessa história que ele é brasileiro. Então isso ajuda, porque ele entende muito, por ele ser brasileiro, ele também entende do mercado brasileiro. Então ele fala, Bruno, um hedge fund no Brasil não tem nada a ver com um hedge fund aqui. E foi inclusive com ele que eu aprendi um pouco sobre essas diferenças que a legislação permite se criar um fundo hedge muito mais dinâmico e arrojado lá. Enfim, então, você perguntou a diferença. O americano tem uma cultura muito maior, ele cresceu e viveu em juros baixos, ele é obrigado... Se ele deixar o dinheiro dele no banco, ele por muitos e muitos anos, ele mal consegue bater a inflação com produtos, vamos dizer, sem riscos, tesouro americano. Por muitas vezes o tesouro, os treasuries não batiam nem a inflação. Então, alguma coisa tinha que ser feita. Um pouco parecido
recentemente, quando gestão Bolsonaro, Guedes no Ministério da Fazenda, os juros do Brasil foi para 2%, o que aconteceu? Todo mundo, e agora? Preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro aqui, porque ele mal está... logicamente, eu não morava no Brasil, então eu tenho medo de errar em algum dado e ser criticado. Mas eu acredito que naquele momento ele não estava batendo nem inflação. Então, você comprar um CDB, sem falar em impostos, você não está batendo nem inflação. Então, tinha que fazer alguma coisa. Só que e foi isso que alimentou esse processo de uma movimentação diversa, né, nesse setor. Casas de pesquisa, as as corretoras que se propagaram, os assessores. Pena que voltou os juros a subir, né? Nem diga. E aí, quando a gente olha, você trouxe, acho que elementos importantes dessa comparação ali de perfil de investidores, de cultura. Na verdade, eu queria entender um pouco também, principalmente para quem já é investidor brasileiro, a gente sempre, o investidor vai lá abrir uma conta numa corretora, ele preenche ali um formulário, se ele tem um perfil conservador, um perfil arrojado ou moderado, e ali muitas vezes ele vai descobrir, talvez na prática ou na adversidade, se ele está mesmo enquadrado naquele perfil talvez arrojado, como ele escolheu, somente na hora que ele passa ali muitas vezes por uma crise. E o brasileiro talvez tenha essa concepção ali um pouco diferente também do americano, do que é médio, curto e longo prazo, né? O brasileiro parece que quando ele vai ali para um ativo, ele faz uma projeção, não, eu quero fazer um investimento mais a longo prazo, mas o que de fato é um longo prazo? Aí a gente olha muitas vezes para modelo ali, talvez para algumas características dos americanos que acabam sendo mais diferentes. Eu queria entender também um pouco nessa sua percepção, né? Como que o americano em si, ele se considera ou ele se classifica para tentar entender qual de fato é o perfil dele? Suas duas perguntas, né, dentro de uma, elas são ótimas, elas são profundas, dá para explorar de uma maneira bem interessante. Eu vou tentar aqui de uma forma compacta trocar com você em relação a esses dois aspectos. Primeiro falando dessa questão de relação do tempo, né? Notoriamente, em razão de uma maior e melhor cultura financeira, o americano tem uma perspectiva de tempo muito mais longa. E em razão desse entendimento de planejamento financeiro, que eu não estou dizendo que são todos os americanos que têm isso, mas é uma imensa maior parte, então o americano ainda muito jovem, o americano criança, né, orientado pelo pai, já sabe o seguinte: eu tenho que me planejar e eu tenho que pensar na minha aposentadoria. De novo, eu olho esses dados, mas eu sou péssimo em memorizar. Mas a comparação de pessoas que iniciam seu plano de aposentadoria nos Estados Unidos, ainda antes dos 25, é um negócio bizarro comparado ao Brasil. E mesmo aqui, eu gostaria de ter esses dados na minha memória. Mesmo aqui, as pessoas que conseguem chegar no final da vida e viver de renda, né, de um plano de aposentadoria, assim, é um percentual, não vou afirmar, mas eu não lembro se é 1%, 3%, é um negócio assim, irrelevante. Então, isso mostra a perspectiva. E aí isso responde a essa sua primeira pergunta, que é qual o entendimento de prazo? Longo prazo lá é qualquer coisa superior a 30 anos. E aqui, muitas vezes, quando você conversa, inclusive, com um gerente, com um assessor, com um consultor ou com um banker, para ele, longo prazo, ele fala 5 anos, 10. Não, longo prazo é assim, é o dinheiro que você vai guardar para um momento lá na frente da sua vida, quando as perspectivas mudarem. Então, é uma relação muito diferente. E aí você falou do perfil. Eu acho que dá para a gente explorar muito o perfil, mas só atrelando ainda essa questão do prazo, mais de 85% dos recursos de teórica aposentadoria dos americanos está em renda, está em equities. Está em renda variável. Então, pressupõe então que eles são super arrojados. Não, é porque é a cultura, porque se você, com aquela estrutura que a gente falou agora há pouco, de um mercado com juros muito baixos, ou você entra para o mercado de capitais, ou o seu dinheiro não vai prosperar. Mas tiveram vários crashes
drawdowns e quedas, mas ainda assim, ele vai cair, pode levar 3 anos para recuperar, 10, 12, mas ele recupera e segue. Por isso, a fotografia no longuíssimo prazo. É claro que aqui a ideia não é falar de estratégia de investimento, pelo menos não nessa pergunta, mas é lógico que alguém que fez um planejamento de 30 anos ou 40, começou a poupar, e quando ele está se aproximando dos 55, 60, 65, é claro que esse balanceamento vai mudar, porque ele não vai ter a tolerância das ações sofrerem uma correção, ele não tem mais 10, 15 anos para esperar a recuperação, porque ele está no momento de realmente fazer uso de tudo que ele poupou. E aí eu emendo com mais uma coisa interessante. O número de pessoas e famílias que são bem assessorados nos Estados Unidos é muito maior. Uma coisa que é relativamente recente aqui, que são os CFPs, né? Os Certified Financial Planners, lá é uma coisa muito antiga, muito tradicional, muito valorizada, e eu não tenho certeza, mas o que eu ouço das pessoas é que aqui é uma prova relativamente mais fácil, e lá é uma prova pode chegar a 8 horas, puxadíssima. Quem tem um CFP nos Estados Unidos é tido como um mestrado, é muito valorizado, e é alguém que sabe olhar o cliente numa perspectiva muito ampla, que é desde como é que está a sua vida em termos de seguros, todos os tipos de seguro, como está a sua estrutura tributária, sucessória, blindagem, e etc, etc. E aí a gente vai para a questão de como interpretar e avaliar o perfil do investidor. E aí eu vou ser realmente muito crítico. Essa ideia de falar... tem lugares que dividem em 3 graduações, alguns lugares em 5. Mas ambas, na minha opinião, é uma piada. Porque cuidar do dinheiro de uma pessoa é uma das coisas mais sérias e complexas. E isso reflete uma série de outros indicadores. Então, não é tão simples definir isso de conservador, agressivo. Talvez ele seja conservador para algumas coisas. Se a gente desse o stop aqui na câmera e falar, agora a gente vai falar de política e valores morais, etc. E de repente eu falo, eu sou ultra religioso, mas eu sou a favor do aborto, e eu acho que tem que andar armado, então eu posso ser conservador para algumas coisas e muito não conservador para outras. Então, a vida financeira de alguém é quase ali um trabalho psicológico no entendimento de você descobrir quem é a Paula, quantos anos ela tem, como está a organização dela, quanto ela poupa. Ela poupa 1% da renda dela, 0%, ela está se endividando, ou ela poupa 30%, porque ela está nesse momento com a vida, filhos criados, e ela não tem tanto gasto. Não, ela ainda quer ter mais 5 filhos. E casa própria? Já paga aluguel, está financiada, tem outras rendas, tem alguns compromissos de longo prazo. Não, aos meus filhos eu quero que estudem numa universidade americana, e que sabe-se que vai ser caríssimo. Então, é isso que vai determinar, em alguns momentos, se você em parte, vai poder ser um pouco mais agressiva, menos, em que parte, e entender coisas também que eu acho que aqui no Brasil a interpretação é bem estranha. Estou falando por mim, que estudei economia fora e respiro fora. Aqui eles falam se você se você aceita o risco, né? E na minha cabeça, risco é porque eu tenho a chance de perder. Não perder dinheiro, assim, virar pó. Então eu falo, comprar uma criptomoeda tem alto risco. Mas investir em ações, e só para mencionar nomes, de uma grande empresa de bebida que está no mercado secular, uma empresa que fabrica vidro, a maior engarrafadora do mundo. Assim, só se cai um meteoro na Terra, porque essas empresas elas estão aí há mais de 100 anos. Então, elas têm volatilidade, mas volatilidade não é risco. Então, tudo isso é um processo de educar o cliente, de uma troca mesmo. Não no modelo de soberba, de eu sei muito e você, por ser médico, advogado ou jornalista, não sabe tanto. Não, é uma troca.
e ir desvendando. Baseado nisso que eu te falei, como você sente? E é através disso que eu vou identificando. E aí a gente vai montar um cenário e que talvez para algumas coisas você vai falar, nossa, para isso eu tenho uma aptidão a ser agressivo. E para isso não, eu não quero... Ou eu posso ser agressivo a partir desse limiar aqui. A partir daqui a gente pode tocar rock. Falando mais ainda sobre mercado, né, americano, e principalmente você trouxe um ponto importante, que você falou que, falando ali da sua avó, né, das perspectivas que tinham de investimentos, nunca se pensava em investir fora, investir nos Estados Unidos ou em outros mercados, era algo para pouquíssimas pessoas. E hoje a gente vê uma democratização muito grande em relação até mesmo quem está aqui, conseguindo investir fora do Brasil. Todo um cenário também ainda muito incerto, instável brasileiro, faz ali muitas vezes os investidores começarem a se preocupar em proteger, né, o seu portfólio, em dolarizar isso. Mas ainda assim tem muita gente que tem muita dúvida em relação a investimentos nos Estados Unidos, né? Quem investe nos Estados Unidos paga mais imposto do que quem investe aqui no Brasil. Eu queria tentar me aprofundar um pouco nessa leitura, porque a gente percebe que ainda assim, por mais acessível que seja, ainda tem muita gente que tem um pouco de receio, principalmente em relação à questão de tributos. Eu vou te pedir para me fazer, enquanto eu for explicando, que você me faça até mais perguntas, porque eu mesmo tenho dificuldade em entender por que o brasileiro tem resistência a isso. E se nós perguntássemos para algum amigo nosso, né, brasileiro, você investiria em Trindade e Tobago? Pega todo o seu dinheiro e põe lá, põe na Bolívia, põe no Uzbequistão. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa vai dizer, não vou pôr meu dinheiro nesses países. Pois é, mas se as pessoas que estão nos assistindo entrarem nas principais agências de rating, né, de risco, como por exemplo a Standard & Poor's, vai ver que o Brasil está classificado como país de alto risco, na categoria de especulação, né, um ativo especulativo, e as pessoas já moram aqui. Então, ou seja, o seu emprego está aqui. Ah, não, eu sou empresário. Sua empresa está aqui. Possivelmente, seus bens, né, o resto do patrimônio, seu carro, sua casa, está aqui. Todo o seu risco está aqui. O mínimo que você tem que fazer é com que, já que você não vai mudar daqui, já que a sua casa, você não vai deixar de ter a casa aqui, você até pode ter imóveis fora, mas o mínimo é que os seus recursos financeiros estejam numa moeda mais forte. Você tem um tremendo conhecimento e trânsito no Reino Unido, então você vai transformar em libras, em pounds. Eu tenho trânsito em Luxemburgo. Não importa, mas o importante é que esteja em moeda forte. E aí, baseado no que a gente conversou no início do programa, se o dólar é a moeda mais forte do mundo, mais líquida, com mercado financeiro mais próspero, né, disparado, com a perspectiva de crescimento econômico para as próximas décadas muito acima do que a comunidade europeia e outros mercados, e de uma certa forma com uma conexão muito maior com o Brasil, porque eu tenho cliente que investe em Singapura, mas são clientes muito refinados. Não é muito complicado também, mas não é como hoje a pessoa consegue abrir uma conta, seja em um banco de varejo ou em uma corretora americana, literalmente em minutos, pela internet, transfere o dinheiro e sai comprando produtos amanhã. Se abre a conta em 24 horas, em mais 24 horas o dinheiro está lá e se pode investir. Então, eu tenho dificuldade de entender por que o brasileiro tem aquele sentimento de que se não está na jurisdição dele, né? Se ele não passa de carro em frente à agência bancária, onde ele é cliente, e ele fala, não, meu dinheiro está lá, e ele não entra num site .com.br e vê o saldo, é como se ele ficasse inseguro. Eu tenho dificuldade porque em termos, eu não estou dizendo, essas coisas que falam também, eu acho que viajam, porque no Brasil teve o bloqueio, né? Não, essas coisas ficaram no passado. Mas ainda assim, é só o valor da moeda. O real, nesses últimos 30 anos, desvalorizou mais de 80% frente ao dólar. Então, é só isso. Só isso já responde muita coisa. Só esse né? ano, 20%.
Esses 80 não foi nem considerando essa reta final, porque eu tenho que me atualizar. Então, eu realmente incentivo que as pessoas, tirando o seu fundo, sua reserva de emergência, que elas tenham todo o resto dos seus recursos em dólar. E eu mostro para elas como ainda assim é fácil elas, trazerem esse dinheiro de volta, 2, com conhecimento, sem se tornarem presas fáceis para que instituições cobrem spreads altos no câmbio, porque, lógico, eu não vou mencionar nomes para não me dispor, são muitos colegas, mas tem muitas instituições cobram um spread, um ganho muito grande no câmbio. Tem gente, Bruno, não estou entendendo, o termo já ficou muito técnico. Quando você vê o dólar no site da BMC dizendo a cotação hoje é 5,02, e aí você vai comprar na casa de câmbio ou na corretora, ou pedir para fazer uma remessa oficial pelo Banco Central, ele fala, eu vou te vender os dólares, está 5,20. Você fala, ué, mas não é 5,2? Essa diferença é o spread, é o ganho. Mas quando você interage com um bom suporte, eu digo um bom advisor, uma casa que tem muito fluxo, ela vai dizer, não, mas aqui, em vez de te cobrarem 18 centavos, 20 centavos, 22 centavos a mais da cotação, você vai pagar 3. Algo que a Microsoft, quando remete dividendos, né, lucros da Operação Brasil, paga porque ela tem que usar uma corretora de atacado e todo mundo tem que ganhar alguma coisa, não vai fazer esse trabalho de graça. Então é simples mandar, é simples trazer de volta. E a outra coisa que eu mostro é, para inúmeros gastos, para não dizer quase todos, tirando comprar um imóvel, você não precisa nem trazer de volta. Você vai pegar seu cartão de crédito, igual você tem o cartão de crédito do bancão aqui no Brasil, você vai ter uma conta lá, com cartão de crédito lá, e você vai aqui na lanchonete, no supermercado, onde for, e você passa o cartão de crédito. Só que a fatura você paga com o dinheiro que está lá. Você recebe ela online e você paga no home banking, no internet banking do banco ou da corretora americana. Ô Bruno, você trouxe um ponto interessante, né? Até sobre essa facilidade de investimentos e você falou ali do dólar, né? O saudade dele é 5,02 ali, só para pontuar. Mas desde que o dólar passou ali, quebrou a barreira dos 6, né? Que foi a máxima histórica. Nossa, muitas vezes o investidor ele fica pensando, poxa, mas eu deveria ter entrado antes, né? Aquela questão de acertar o time, igual é o acertar o perfil dessa dificuldade. O William Castrovski, que sempre está aqui com a gente, ele sempre fala que dólar alto é o dólar que você não tem. E aí eu queria entender um pouco da tua leitura, porque mesmo quando está um dólar ali no patamar do 6, muitas vezes a pessoa fala, será que agora é o momento ou é melhor eu esperar baixar, né? Nessa dúvida pode perder muita oportunidade. Queria entender um pouco na tua leitura, ainda assim, né, para o brasileiro, agora é o melhor momento de se investir nos Estados Unidos? Eu diria que não dá para responder se é o melhor momento, mas é o momento que você possui, porque olhar para trás não nos pertence, não dá para viver do passado. Eu também adoraria ter remetido mais recursos de empresas minhas. Não faz muito tempo, o dólar estava a 4,50. Eu não estou falando de 2 anos atrás, acho que 1 ano e pouquinho atrás. Então isso não é muito tempo. E de lá para cá só subiu. E por um instante até se imaginou que ele poderia arrefecer. Então, para responder de forma prática, e se a gente estivesse aqui falando com um investidor, e que no fundo nós estamos falando com investidores, eu acho que tem 2 caminhos. Ou você remeter de forma recorrente, pouco e sem parar, e aí, ou seja, sei lá, vou mandar $100 por semana, $1.000 por semana, e depois de 52 semanas ou 200 semanas, você teve uma média. Então você pegou momentos que não estavam tão favoráveis e momentos que vocês foram mais favoráveis. Esse é um caminho, e é um caminho que muita gente faz, especialmente aqueles que são os poupadores. Ele vai lá, recebeu o salário dele, sobrou 10%, 20%, que ele se paga primeiro, e aí ele faz o câmbio no dia que tiver. Ele não vai ficar tentando acertar o câmbio. Não, eu acabei de vender um imóvel de 15 milhões de reais e eu vou enviar tudo. E a gente sabe
que especialmente essa semana tá instável, o dólar as coisas estão não estão tão favoráveis. Se você tiver indicadores e pessoas que têm muito conhecimento, que enxergam que pode existir alguma movimentação no curto prazo, aí tudo bem, vamos esperar. Então, o nosso carro está parado aqui, começou a cair um temporal, mas é verão. A gente sabe que chuva de verão não vai levar 2 horas. Então, vamos esperar um pouco, daqui a pouco a chuva para e a gente corre até o carro. Não precisa ir já. Mas tudo bem, mas é porque a gente sabe que é verão, que nós estamos num país tropical, a gente nasceu e cresceu em São Paulo e a gente sabe tipicamente o que acontece ali em janeiro e fevereiro. Se a pessoa não é de São Paulo, não tem esse entendimento, ela não vai saber o que está fazendo. Esperar por esperar não faz sentido. Então, como eu acho que esse conteúdo de alguma forma tem que ser atemporal, então eu não quero usar uma situação do que a gente está de fato vivendo nessa semana para dizer, não, mas o Haddad vai eventualmente fazer um discurso, soltar isso, e o Banco Central está pensando em gerar, intervir no câmbio e vai dar uma arrefecida momentânea, e aí é a hora, porque muitas vezes a pessoa vai consumir esse conteúdo e essa história que eu pudesse contar agora já teria passado. Então, tem que dolarizar, você tem que ter uma boa assistência e o quanto antes. E esse é o seu momento. E esse teu ponto é interessante porque essa estabilidade, né, talvez ali, que falta para o brasileiro, até você traz aí uma característica bastante aí do mercado americano, mas nós convivemos muito com a instabilidade, e o Brasil tem até aquela frase que até o passado é incerto, né, e acho que o brasileiro fica muito perdido até nessa questão, né, e aí fica tentando talvez muito acertar o time ali. Olhando para portfólios, né, possibilidades de investimentos, a gente fala bastante sobre os ETFs também, que são listados ali nos Estados Unidos, eles acabam permitindo esse acesso a mercados globais e diferentes setores. De que maneira você enxerga esses instrumentos que eles podem ser usados ali para construir ou para começar, de fato, a construir uma carteira mais diversificada? Os ETFs são os instrumentos, talvez, os mais modernos, mais econômicos e mais dinâmicos que existem na indústria americana atualmente. Então, não tem um cliente meu que não tem uma cesta de ETFs. Não estou dizendo que eles têm só isso, mas eles têm uma boa parcela numa cesta de ETFs. Eu, particularmente, meu time, a gente nunca compra índice, a gente nunca recomenda a compra de índices. Isso é uma coisa que pode soar polêmica aqui no Brasil, porque eu vejo algumas pessoas falarem, basta comprar o índice. Não acho que a coisa assim é tão simples, não concordo com isso. Então, os ETFs são um tremendo veículo, porque você vai lá e segmenta. A indústria de cibersegurança está prosperando, e por mais que venha uma correção de ativos, entende-se que elas possam sofrer menos. A indústria de utilities, né, que são a conta de energia elétrica, água, gás, uma indústria super perene. Você consegue ir montando grupos de produtos ou indústrias e estruturando uma carteira que você define o nível de volatilidade que você está disposto a vivenciar, porque, logicamente, o papel de uma empresa de tecnologia deve ter muita volatilidade, pode subir muito, mas pode cair muito, e o papel de uma empresa de bebidas da marca de refrigerante mais tradicional do mundo, a oscilação dela é pouco, é sempre crescendo e pouquinho, mas também não cai. E paga bons dividendos, embora na perspectiva americana a gente tenha também um entendimento diferente desse discurso que fala assim, vou montar uma carteira, viver de dividendos. Então é um outro tema aí para eventualmente um dia a gente aprofundar. Então eu acho os ETFs... Só por curiosidade, qual é a maior ali essa diferença, talvez, essa questão? Porque o brasileiro gosta muito de, por sinal, ter um portfólio com muito dividendo. Na essência, todo ativo, todo papel que paga dividendo, em última análise, isso vai estar sendo descontado do valor. Então, isso é uma ilusão. Não é?
Mas por conta de impostos lá ou não? Não, por conta do valuation da empresa mesmo, porque é um dinheiro que ela está despendendo. Fora isso, você vai ter a parte tributária. Em uma pergunta durante o programa, você falou, não, é mais caro investir em dólar? Não é, porque o que determina é onde está a sua residência fiscal. Então, não é mais caro. E eu também, caro é relativo, porque se você tem um mercado, ou um produto, ou uma solução, ou um assessor que faz você ganhar muito mais, então, lógico, isso aqui é um exemplo hipotético. Paula, eu vou conseguir fazer você rentabilizar 20% ao ano em dólar, mas eu vou te cobrar 5%. Nossa, o Bruno é muito caro, 5%, mas você ficou com 15%. O outro vem e fala, eu não te cobro nada, mas eu vou te entregar 6% ao ano. Quem é barato, quem é caro? Então, isso é relativo, depende da solução e do retorno que você obtém, né? Até perguntei em relação à questão de impostos, porque tem uma discussão acontecendo sobre taxação de possível taxação em relação à questão de dividendos aqui no Brasil. Acho que e talvez até aquela minha pergunta anterior sobre uma preocupação em relação a investir fora por conta de tributo, porque o brasileiro olha muito para essa possibilidade de alguns investimentos que ainda não são ali taxados ou tributados. Então, aí você falou da diferença, eu queria entender se era muito nesse sentido. Agora, um outro ponto também que você falou que me chamou a atenção, você citou ali as empresas de tecnologia como um exemplo, né, dessa volatilidade maior. E a gente viu, inclusive, nos últimos anos, máximas históricas nas bolsas americanas, sustentado pelas grandes empresas de tecnologia. Estamos vivendo também, acho que numa era de uma grande transformação tecnológica, de fato, nesse sentido, né, de muitas empresas precisarem ainda deste setor de tecnologia, e muitas vezes o investidor fica ali se perguntando, e a gente já discutiu isso inúmeras vezes, poderíamos viver ou não uma bolha semelhante à .com nos anos 2000, tem espaço, tem upside ainda para essas empresas. Quando a gente olha para o valuation, por exemplo, de uma NVIDIA, vai crescer mais ainda? Eu queria entender um pouco da tua leitura sobre esse setor especificamente de tecnologia, pontos positivos, riscos de se investir nesse setor. Eu tenho certeza que você não deve ter entrevistado um geólogo ou um sismólogo, porque é a mesma coisa perguntar para ele, quando vai ter o famoso terremoto na falha de San Andreas, em São Francisco? Eu posso só te contrariar numa situação, quando eu fui correspondente nos Estados Unidos, eu entrevistei e falei sobre isso. Desculpa, eu não podia perder. Mas foi uma das entrevistas mais difíceis para mim, porque eu não entendia muito dos termos em inglês de falar com um geólogo, e era uma das dúvidas. Tinha acontecido um tremor na época e acabei falando, mas não, foi só para falar que foi interessante o seu exemplo, sem você então saber. Você é uma das poucas jornalistas que tive essa oportunidade, sim. Mas se você perguntar para ele, quando vai ter o Big Bang, né, o grande terremoto, vai ser em maio de 2026 ou de 32? Eu falo, eu não tenho, eu sei que vai ter, mas eu não tenho a menor ideia. Assim, eles até tentam estimar em séculos, né, mas enfim, é um negócio bem difícil. Então, quando a gente... Antes de eu entrar diretamente no seu ponto, quando economistas, cientistas econômicos e grandes centros de estudo, como as universidades que estão ali ao redor, em Nova York ou ao redor de Nova York, tentam entender por que a crise de 2001, ou a crise de 2008, por que elas explodiram naquele determinado momento? Por que não foi 6 meses para trás, ou 1 ano para frente, ou 1 ano para trás? Não se consegue precisar, porque são tantos fatores que incidem, que estão interferindo ali, que não se consegue precisar. Então, os ativos americanos, você no início da sua pergunta falou da bolha, a gente já está em bolha faz tempo. A gente viveu uma coisa que nunca ninguém vivo já tinha vivido do ponto de vista econômico. A escola de economia basicamente mostra o seguinte, falando de um jeito muito simples. Quando você tem uma crise, uma recessão, todos os ativos caem. Alguns caem mais, outros caem menos, porque alguns são mais voláteis e têm maior risco e outros menos. Mas tudo cai. O que a pandemia provocou? A gente já vinha numa grande, para não dizer hipervalorização de ativos,
Então a gente já estava nessa escalada de juros muito baixo, ou seja, muito acesso ao dinheiro, as economias prosperando e os ativos se valorizando. Aí chegou a pandemia e aconteceu uma coisa que nunca nenhum economista vivo jamais tinha vivenciado. Alguns ativos derreteram, então uma empresa de cruzeiros, a rede de hotéis maior do mundo, os ativos viraram pó, assim, foram lá embaixo. Inclusive, uma ótima hora para comprar, porque saberia que a humanidade não acabou. Em algum momento, os hotéis vão voltar a receber hóspedes. E várias outras empresas, os valores explodiram. Então, nunca se consumiu tanto RVs, colchões, reforma de casa. E essa empresa, e-commerces, tecnologia. E aí elas explodiram. Durante esse período todo que eu estou falando, pré-pandemia, pandemia e pós, a gente teve pequenas correções. E ainda bem, porque é quase a panela de pressão que você alivia para ela não explodir, porque a pressão está subindo. Mas até pouco tempo a gente estava rompendo a barreira de 1 trilhão, né, de valor das principais empresas de tecnologia. Hoje elas já estão passando dos 3, assim. A gente não sabe onde vai parar. Eu só acho que quanto mais se valorizar, maior pode ser a correção. E ela virá. E ela virá não porque eu estou aqui sendo paranormal, nada disso. Porque a economia é feita de ciclos e, naturalmente, essas correções existem. Às vezes elas vêm mais rápido, às vezes se prolongam. Essa sequência de eventos, pandemia, o bounce back, né, o retorno da economia americana, da economia global, mas em especial americana. Agora está entrando o Trump, que está inflamando mais essa história, redução de impostos e etc. Então a gente sabe o seguinte: não dá para dizer quando e nem dá para dizer que tipo de correção vem, porque a correção também pode ser aquela coisa aguda, assim, aquela bomba, que é péssimo para os mercados, para a economia, para a vida das pessoas, para tudo, para o sistema. Ou ela pode caminhar aos poucos, né? Descendo a escada aos pouquinhos, que é muito menos nocivo para o sistema. Então, enquanto isso... E aí, olha só, eu estou falando de uma forma muito informal, né? Porque eu prefiro... Você fala, mas então você entende que tem bolha, então há mais de 2 anos, sim. Mas então o seu investidor que tem lá 100 milhões de dólares e que fica vendo na notícia a NVIDIA subir. Por ele ser um cara muito conectado e por ter um relacionamento conosco de muitos anos, e a gente foi aos poucos educando, é uma decisão conjunta. Fala, você quer correr esse risco da correção e aí você vai estar dentro da notícia, a NVIDIA está subindo e você está junto, ou você prefere ver a notícia e falar, putz, eu estou perdendo. Porque enquanto não cai, só sobe. Vários artigos e matérias nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, criticam que ações virou renda fixa. O que eles querem brincar com isso? O americano passou a achar o seguinte: não, eu ponho lá e vai subir. Não sei se vai subir 5 ou 10, mas daqui a X meses já subiu. Mas aí não está um pouco também ligado àquela questão que eu falei anteriormente, de um longo prazo? Dele ter talvez uma percepção de que, num longo prazo, esse ativo para ele vai ter essa rentabilidade, talvez como uma renda fixa. Eu acho que o economista ponderado, ele tem que justamente imaginar coisas que nunca aconteceram. Porque tudo aquilo que você... o erro e as falhas, e a gente quebra a cara quando coisas que você jamais esperava ou nem sabia acontecem. A pandemia... o efeito pandemia já tinha existido. Mas imaginar que um ativo iria explodir de valor e o outro virar pó, muita gente nunca modelou isso. Então, será que a gente não tem que estar preparado para uma correção jamais vista? Então, esse é o ponto. E quando eu cuido do dinheiro de um cliente que tem milhões e milhões,
Na verdade, eu acho que a seriedade tem que ser a mesma, né? Mesmo que uma pessoa tenha R$ 5.000, é o dinheiro dela. Eu tenho que ter a mesma seriedade que eu cuido de alguém que tem US$ 300 milhões. Então, não é nesse sentido. O que eu estou só querendo dizer é que o mercado, a tradução disso que eu estou falando é que o mercado é um pouco cruel, porque quem tem os R$ 5.000 não consegue acessar profissionais tão qualificados que vão acordar e dormir preocupados em cuidar do dinheiro dessa pessoa. Infelizmente, mas isso não fui eu que criei. O sistema é um pouco cruel nesse sentido. Então, se a gente tem que estar preparado para isso, e se você já tem bons recursos, e se você vem construindo a sua vida, não é melhor a gente ganhar de forma consistente 10%, 12% ao ano, até nos momentos de muita volatilidade e instabilidade, ou você realmente tem a necessidade de ser... essas expressões podem soar indelicadas, mas oportunista, ganancioso e querer voar a NVIDIA, que pode, por um tempo, vai funcionar, mas e quando não funcionar? O efeito também pode ser muito duro. E, de repente, a pessoa com todo esse conhecimento fala, não, ok, mas então eu tenho R$ 100.000, 98 vamos no consistente, e 2 vamos para a loucura, vamos para o risco, vamos ousar. E aí, só para responder uma coisa para você e para quem nos assiste, 2001 a Nasdaq caiu mais de 80%. Então imagina, você tem R$ 100.000, você Paula, investe com o Bruno, você tinha R$ 100.000 num dia e poucas semanas depois eu ligo para você e falo, você tem só 18. Você fala, mas Bruno, eu guardei esse dinheiro, eu levei 20 anos para guardar os R$ 100.000. Pois é, virou 18. Mas fica tranquila porque volta. Mas volta quando? Acho que deve levar uns 3, 4, 5 anos, levou 12. Então, quais são as pessoas que têm esse nível de compreensão, tolerância, disponibilidade financeira de não precisar definitivamente desse recurso e que pode esperar os 100 mil, e aí multipliquem isso, de repente você fala, não, mas eu não tenho 100 mil, eu tenho 10. Ou eu não tenho 100 mil, eu tenho 1 milhão. Tem 1 milhão, e podem esperar voltar dos 18 e recuperar em mais de 10 anos, depende da composição ali, eu não vou lembrar agora com exatidão, mas levou 12, para você voltar em valor nominal ao que você estava. Ou seja, você não ganhou nada, ainda nem se descontou a inflação, ou seja, você tinha que ter todo esse tempo só para você bater. Você falou, eu tinha R$ 100.000, eu voltei a ter R$ 100.000 12 anos depois. Mas R$ 100.000 não compra mais a mesma coisa que você tinha. Assim, então, e aí essa é uma resposta por que a gente nunca permite que um cliente nosso compre índice. Porque o nosso papel é impedir que isso aconteça. E isso, não estou dizendo os 82%, mas é cíclico e isso acontece de tempos em tempos. Então é blindar o cliente disso, ou ele está absolutamente ciente, preparado. Então assim, você vai correr de moto, o chão é duro, não tem como não cair e os ossos quebram e as consequências podem ser muito mais do que só fraturas. Você está ciente? Você está ciente mesmo? Então tá, vamos embora, assina aqui. Bruno, até queria que você compartilhasse aqui com todos que nos assistem, né? Você piloto de moto, né? Por sinal. Foi piloto de moto, por sinal. Trouxe acho que esse exemplo muito ali, que sempre deve ter mensurado esse risco, né? Como que essa adrenalina, como foi essa sua experiência, como você veio para o mercado financeiro, compartilha com a gente. E, na verdade, eu entrei no mercado financeiro muito antes de entrar para motovelocidade, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos com um grande economista brasileiro, um grande educador. O pai dele tinha sido um dos fundadores da Faculdade de Economia da USP, ele tinha feito economia na USP, uma longa história. Então eu comecei a trabalhar com ele muito novo e nunca saí. O que aconteceu foi que quando eu tinha 24 para 25 anos, eu tive um tumor ósseo no braço, no húmero direito. Me tratei, fiquei bem e eu já tinha como hobby andar de moto. Andar de moto para mim era um grande prazer. Então, lógico que não foi dessa forma pragmática que eu vou descrever agora, mas dramatizando um pouco, eu pensei, bom, já que eu não morri da doença, eu adoro moto, vou correr de moto, sabendo que era perigoso. E eu fui correr de moto, foi uma experiência ótima. Eu já tinha, desde muito pequeno, eu sempre
pratiquei esporte de forma competitiva. Meu avô tinha um clube de campo, então era de futsal a dominó, de boccia a tênis, passando pela natação. Eu sempre pratiquei de tudo e competi em várias modalidades. Eu joguei tênis competitivo muitos anos, então eu já tinha esse drive da competição e várias competências emocionais de você saber perder, se frustrar, duvidar de você mesmo, se exigir, expandir os seus limites e tantos outros sentimentos que passam de quando você está jogando ou competindo em algo que não é tão somente uma brincadeira, onde de fato passam a existir consequências. Consequência porque você vai ser ridicularizado, ou porque você sai na imprensa, ou porque você é cobrado até do ponto de vista financeiro. Então foi uma experiência ótima. É que você foi um dos pilotos mais importantes, acho que, da história da moto velocidade aqui do Brasil. Né? Tudo isso é por momento, né? Mas por alguns anos eu era a referência, eu construí uma história bacana, eu construí também uma grande experiência internacional e num Brasil que infelizmente tem poucos expoentes nessa modalidade. De fato eu realizei muita coisa. Mas por isso a cobrança também, né? Também. Acho que a cobrança vem muito por isso. E quem não se cobra muito não chega eu acredito que não chegue longe. Pelo menos é a minha crença. Então foi uma tremenda experiência e que eu trago muito disso para a vida pessoal e profissional. Então foi uma combinação, né? As coisas caminharam juntas ali foram 17 anos correndo profissionalmente. Bruno, para a gente encerrar, né? Eu sempre pergunto, já que eu estou falando da sua vida pessoal, os desafios, o que move, eu já entendo ali, né? Um pouco que seu grande desafio aí, o que te moveu durante muito tempo foi a velocidade, mercado financeiro. Mas eu queria entender um pouquinho também do seu desafio, que foi vir para o outro lado, né? Você já está aqui, ó, igual eu, quando sentou numa bancada do Manhattan Connection e virou um apresentador, um comentarista também. Como que foi essa experiência para você? E né? Porque afinal, continua. Foi muito gostoso trabalhar com o Lucas, o Caio, o Diogo. Eles são... Né, o Lucas é um monstro, né, do jornalismo. Então, assim, é uma escola. Só de você ver como a pessoa... Como ele prepara a voz, como ele monta o roteiro, como ele critica a minha fala, ou ele me dá uma bronca. Então, é como se eu quisesse aprender natação e eu vou nadar do lado do Cielo e do Gustavo Borges. Eu não preciso nem fazer pergunta, eu vou ver como ele se prepara, como é que ele põe a touca, como é que ele se aquece, como é que ele se alonga, como é tudo, como ele come. E aos poucos eu também vou fazer umas perguntas, como ele pensa. Então tem sido uma escola e a grande motivação disso tudo, em poucas palavras, é devolver e retribuir um pouco, e não só daí eu diria do Manhattan, mas de tudo que eu venho fazendo nas redes sociais, no meu podcast, é retribuir e devolver um pouco do que eu recebi. Porque eu acredito, o pouco que eu progredi e dei certo é porque muita gente me ajudou e porque eu tive muito acesso à informação numa época que era tudo muito difícil. Uma vez o José Aurélio, para quem eu trabalhava, ia comprar uma rede de franquias, ele já era um grande investidor, e ele falou, vamos comprar uma rede de franquias. E eu não sabia nada sobre o que era franchising. Eu corri para uma livraria, que nem existe mais, que era a Saraiva, aqui em São Paulo, e não tinha um livro de franchising. Depois, com muito esforço, um conecta com o outro, eu consegui falar com um consultor do universo de franquias. Hoje, qualquer um que queira entender de franchising vai ter desde daqueles que não sabem nem o que estão falando na internet, mas vai encontrar os caras mais feras em franchising do mundo falando, dando palestras. Então é um mundo que eu sou fascinado. E aí eu falei, será que eu tenho algo para trocar? E eu também me divirto, eu sempre gostei de dar aula, dar palestra, mas aí no mundo não da TV, né? Então foi isso, esse foi o estopim aí dessa história. Bruno, quero agradecer, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, obrigada pela sua oportunidade. Eu que agradeço, obrigado. Até mais, falamos com o Bruno Corano, a gente volta na semana que vem, Mercado & Beyond. Obrigada, tchau, tchau.